Há alguns dias atrás, ou há um mês atrás, eu fiz uma votação pela aba comunidade do YouTube. Essa votação, na verdade, ela era um chaveamento no estilo mata-mata, onde eu coloquei para ser votado vários personagens. E os dois que chegaram na final foi o Madara e o Magneto. Quem ganhou esse campeonato para ver quem seria modelado foi o Madara. Mas muitos que participaram da votação lá pediram que fossem feitos dois personagens, para compensar todos aqueles que participaram da votação. Então, é claro, eu resolvi fazer o Madara e o Magneto. Meu nome é Daniel Ragazzi, este aqui é o canal Trem Vira Coisa, um canal onde eu faço toy makeover, modelagem, pintura e o que mais vier aí na minha cabeça. Se você quer ver aí como que ficou a minha versão do Magneto, não saia daí. Quem ganhou a disputa foi o Madara. Ele ficou em primeiro lugar com 60% dos votos. O Magneto ficou em segundo com 40%. É uma conta bem difícil de matemática. Mas eu estou trazendo o Magneto primeiro porque ele foi um toy makeover, então o processo de produção dele é muito mais rápido. E para o canal não ficar sem nenhum vídeo, então eu resolvi postar o Magneto primeiro. E o Madara vem depois, porque eu estou fazendo ele do zero, demora mais e eu vou caprichar bastante. Eu não vou falar muito aqui do Magneto, porque ele dispensa apresentações, mas para ficar algo mais interessante, eu resolvi trazer a minha versão do Magneto. Pode ser que fique mais interessante ou não, mas é claro que a minha versão vai estar seguindo a referência dos outros uniformes que o Magneto já usou. Para isso eu trouxe um boneco do Thor e vocês vão perceber que eu mexi pouco na estrutura dele. Então, vamos para o Toy Makeover. Tá aí então o boneco do Thor que eu vou usar pra gente poder fazer aí o Magneto. Então já vamos começar aí desmontando ele pra colocar ele na posição que eu quero. Como a proposta aqui é fazer a minha versão do Magneto, então eu vou usar essa estrutura do Thor aí que eu achei ela muito boa pra poder fazer aí um Magneto. Então eu vou manter a musculatura dele aqui e vou tirar só algumas partes que estão sobressalentes aí. Eu achei bem legal essa coisa aí no braço do Thor, então não vou tirar ele, vou deixar aí que vai fazer parte aí do Magneto. Agora eu vou só fazer alguns cortes para poder dobrar aqui o joelho, dobrar o pé. Eu não vou lixar mais nada, que eu quero manter essa estrutura aí de perna. Então aí vocês estão entendendo, né, qual que é a minha intenção aí. É só dobrar um pouquinho mesmo a perna dele. Agora eu vou usar o Durepox para poder fixar, né, o joelho dele aí e também seguir a modelagem da calça. Tentar seguir o mais fiel possível para não parecer que teve um corte aí. É claro que a ideia aqui é tentar fazer a minha versão do Magneto e aproveitar ao máximo aí a estrutura do boneco. Mas eu vou usar elementos sim já conhecidos do uniforme, né, do personagem. Então aqui eu estou fazendo a bota clássica dele que todo mundo já bate os olhos e sabe de quem que é. E também não precisou de lixar aí a bota do Thor. Eu quis manter também a mesma estrutura. Esse aí é o braço esquerdo do boneco e eu agora vou cortá-lo porque eu vou deixar ele aí mais dobrado. Eu também não mexi, né, não lixei a musculatura aí porque eu vou manter também. Eu sei que o Magneto tem algumas versões que ele tá bem forte, mas eu quis deixar ele numa versão aí com a musculatura do Thor mesmo. E agora é novamente usar o Durepox para poder juntar aí as duas partes, né, deixar bem fixa e também fazer a modelagem. O Durepox é excelente para você modelar assim de uma forma que vai juntar com a outra parte do boneco, que no caso aí seria esse plástico aí. O braço direito aqui do Thor eu vou cortar também, só que eu vou só apenas virar o antebraço dele. E eu vou usar aí bastante a Super Cola e depois eu venho só com o Durepox para poder fixar, né, depois que secar e modelar aí para não ficar uma emenda feia. Então eu praticamente já estou terminando a posição do nosso Magneto e eu já vou começar a fazer mais algumas partes do uniforme dele. Como eu tinha falado, depois que a cola seca aqui, eu uso um pouquinho de Durepox para deixar bem fixo mesmo. Reparem aí que eu estou mantendo todos os elementos do uniforme do Thor, né, que parece uma armadura e eu queria que ficasse parecendo uma armadura também no Magneto. Agora eu vou acrescentar aí mais uma característica da roupa do personagem, que é uma parte de ferro que fica, né, um pouco abaixo do pescoço aí. Quem conhece o personagem sabe muito bem da parte que eu estou falando. Esse aí é tipo uns parafusos que ele tem aí. Para fazer o capacete, essa micro retífica me auxiliou bastante, que eu já fui lixando, tirei as orelhas, né, tirei o cabelo do Thor
e já deixei aí num formato mais oval, vamos dizer assim, para poder começar a modelagem. E a barba dele eu não vou tirar porque não vai fazer muita diferença. Eu tô fazendo um Magneto, o rosto dele é todo escuro, vai aparecer somente o branco dos olhos. Eu vi um boneco assim na internet, achei interessante e resolvi deixar o meu assim também. E se eu fosse fazer esse desgaste aí sem a micro retífica, claro que não seria impossível, mas seria mais chato, né? Um pouco mais difícil. O capacete do Magneto eu acho ele bem difícil de fazer, bem complicado, então eu fui fazendo ele por partes, né? Como assim por partes? Você fazendo um pedaço, deixa secar, depois volta e continua a modelagem. E diferente aí de várias versões do capacete do Magneto, eu fiz uma versão bem mais simples, quis deixar uma versão bem simplesinha mesmo, até para ficar mais fácil para eu fazer também. Ficou lembrando aí até o capacete do Leônidas, né, de Esparta, lá do filme 300. Foi no final do capacete e deu tudo certinho. A modelagem já está praticamente pronta, na verdade eu acrescentei alguns elementos e características a mais aí, sem modificar muito a estrutura do Thor. Eu não mostrei como que eu fiz, mas essa aí é uma capa feita de biscuit, quem já acompanha o canal sabe muito bem como que eu faço. Se você não sabe, pode ver aí alguns vídeos do Cavaleiro do Zodíaco, que tem bastante capa lá e eu mostro como que eu faço com o biscuit. Aqui o nosso Magneto já está pronto e nós vamos passar o primer para a gente começar a pintura. O primer que eu estou usando aqui, ele é um primer automotivo e ele foi aplicado com aerógrafo e precisa ser diluído com thinner. Agora vamos usar aqui a tinta preta Cadillac para fazer um fundo. Depois nós vamos usar uma tinta cromada para deixar a parte cromada. Depois eu vou aplicar aqui o verniz vitral vermelho nas partes vermelhas e a mistura de verniz vitral azul e vermelho para dar esse tom de roxo aí. Lembrando que essa tinta preta que eu vou usar é uma tinta automotiva e eu vou usar ela nas partes que eu quero deixar cromado. Essas tintas automotivas elas são um pouquinho mais chatas de trabalhar, elas fazem bastante bagunça e também tem que ser diluída com o thinner. Eu estou aplicando essa tinta preta aqui porque para aplicar a tinta cromada, para ficar um cromado, você tem que ter um fundo preto aí, e eu já vi pessoas também usando fundo branco, mas a tinta que eu tenho aqui é a preta, então vai ter que ser ela mesmo. Como o capacete do Magneto ele é de metal, então eu quis dar essa aparência de metal mesmo. E vou aplicar isso também na parte de baixo, né, da armadura aí, na parte do peito, mas as calças, por exemplo, eu vou manter ela como se fosse um pano. E é claro, né, as partes da perna e também as partes do punho dele, eu quero que fique sendo metal também. Que fique sendo não, né, que fique aparentando ser de metal. Depois da tinta seca, é só vir aí com essa tinta cromada, que eu compro ela pela internet, eu não consigo achar ela aqui nas lojas para comprar, mas você consegue comprar aí no Mercado Livre sim. É uma tinta bem tranquila de ser usada, não faz muita bagunça e ela já vem pronta para uso, não precisa de fazer nenhuma diluição não. Quem acompanha o canal sabe que eu já usei, né, muita tinta cromada nos Cavaleiros dos Zodíacos e também aí para fazer o Homem de Ferro. Se você não viu, corre aí nos vídeos que você vai ver. Agora eu vou usar o verniz vitral vermelho para pintar o capacete e as partes da armadura que eu quero que fique vermelha também. Nesse caso aqui o verniz vitral ele está diluído com thinner, né, que você não consegue usar ele no aerógrafo se ele não for diluído. E o ideal também é que você use umas máscaras, né, que você mascare as partes que não quer que seja pintada, mas eu não fiz isso não. Eu agora estou usando o verniz vitral aí roxo, né, lilás. Ficou um tom um pouco escuro, eu queria que ficasse mais claro, mas eu resolvi usar ele assim mesmo. E como eu tinha falado, a parte de baixo, né, a parte da calça eu quero que fique parecendo um pano mesmo, não quero que fique parecendo metal, então eu vou usar aí a tinta acrílica na cor vermelha para poder fazer essa parte. Essa pintura metalizada, vamos dizer assim, ela dá bastante trabalho, ela é bem chatinha, mas eu gosto muito de trabalhar com essa tinta, eu gosto muito do resultado dela. E para fazer a minha versão do Magneto, então eu usei algumas partes de metal e algumas partes de pano, mas o clássico também já é dessa forma. E eu vou deixar aqui o Magneto como se tivesse com uma armadura regata. Na versão clássica ele tem os braços cobertos, né? Mas aqui eu vou deixar eles descobertos. E agora, para terminar, finalizar o nosso Magneto, nós vamos fazer a pintura da capa dele. E depois desse trabalhão todo, o resultado ficou assim.
E para finalizar mais este Toy Makeover, eu trouxe aqui o nosso 360, para que vocês possam ver aqui a peça, o boneco. Que vocês possam ver o Magneto aqui em um 360. No vídeo eu não mostrei como que eu fiz a base, mas é uma base bem simples. Ela foi feita da mesma forma que essa pintura aqui metálica, né? Trito Cadillac, tinta cromada por cima, para simular aí que ele está flutuando juntamente com essa barra de ferro aí. Então, meus amigos e minhas amigas, para hoje é isso que temos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco.